Você só vai colher em 2022 o que você plantou em 2021. A boa notícia é que o ano ainda não acabou. Então, se você pega essa palavra, se você entende esse princípio, essa é uma noite para você, essa é uma mensagem para o seu coração. Eu sinto que Deus está falando com a nossa igreja. Deus tem um chamado para essa igreja. Não um chamado em termos ministeriais, mas em termos de convite. Deus tem um convite para a igreja. E a igreja não é uma placa, não é uma instituição, uma organização. A igreja são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que se juntam, que se unem para formar uma família espiritual. Uma família cujo pai é o nosso Pai Celestial, o nosso primogênito, irmão mais velho, o cabeça é Cristo. E aquele que nos empodera, que nos impulsiona, que nos capacita, que nos convence ao doce Espírito Santo, amém? Então Deus tem um chamado para nós. Ele tem uma mensagem para os nossos corações, um chamado para este tempo, um chamado para participar do que Ele está fazendo em toda a terra. O que é a vida? O que são dias? O que são momentos? Momentos são marcados por memórias. Os momentos que você não lembra são momentos que não fazem a menor diferença na sua vida. E nós estamos passando muito tempo realizando coisas que não são dignas de serem lembradas. Coisas que você gostaria de esquecer e coisas fúteis, passageiras, temporárias. Coisas que não valem a pena. Eu quero dizer para você, neste tempo que nós estamos vivendo, existe algo significativo que Deus quer marcar a nossa história. Eu não sei quanto a você, mas possivelmente cada um de nós está vivendo um momento. E neste momento específico, Deus tem um propósito. Deus tem um motivo, Deus tem uma lição, um aprendizado para a gente extrair desse momento e dessa estação que nós estamos vivendo. Eu acredito que muitos de nós sofremos por não compreender os tempos e as estações. O próprio Jesus disse, ai de vós, que sabem a previsão meteorológica do tempo, mas não sabem discernir o tempo que estão vivendo. Nós estamos vivendo um tempo, e nesse tempo, Deus tem uma lição, Deus tem um objetivo, Deus quer comunicar algo, Deus tem uma intenção. Assim como entendemos que na natureza cada estação tem o seu propósito, certo? Tem o seu propósito para o ecossistema, a nossa vida, ela também tem momentos. Cada um de nós vive um momento diferente. E às vezes, nós temos um certo problema em perceber o momento que estamos vivendo e por ter dificuldade de olhar para dentro, nós acabamos olhando para fora. E ao olhar para fora, nós percebemos melhor o tempo do outro, quando deveríamos, na verdade, nos concentrar em nosso momento. Claro que, como igreja, também temos um tempo, algo a ser estabelecido entre nós. Então é algo muito mais do que uma razão individual, mas algo coletivo que Deus quer estabelecer entre nós. Nas últimas semanas, Deus tem falado com a nossa igreja. Vocês conseguem perceber isso? Tem falado conosco durante a semana, tem falado conosco às manhãs, às noites, durante as madrugadas e até mesmo, por incrível que pareça, Deus tem falado conosco também nos cultos. Que é a parte mais significante da sua vida cristã. Mas nem por isso é menos importante. Não, nem por isso não é importante. Então Deus tem algo para falar conosco aqui. Nas últimas semanas, eu preguei sobre a questão do desenvolvimento. Nós falamos sobre família e
a alegoria usada foi de uma árvore, como se a nossa vida, a nossa família, fosse uma árvore. Relembrando, nós falamos sobre o solo, nós falamos sobre a semente que vai ao solo, nós falamos sobre a semente que, quando morre... Vocês ouviram um barulho? Estava ouvindo um barulho. E a semente, quando morre, gera raízes, e após crescer com raízes, nós vemos a evidência das folhas, para então o fruto, e a importância do fruto. E nós sentimos, eu e minha esposa, a necessidade de nos aprofundar em cada uma dessas fases, em cada um desses momentos. A pregação, caso você não tenha visto, chama Morfologia Frutífera. Você pode acessar o YouTube, você que está em casa, acessar o YouTube e ver ali com mais detalhes essa mensagem que nós compartilhamos. Na semana passada, Isabela falou um pouco sobre a semente. Hoje eu quero falar um pouco sobre raízes. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Então nós vamos hoje mergulhar um pouco sobre essa fase que muitos entre nós estão passando. E é importante a gente entender o momento da raiz. Alguns de nós estão passando por um momento de raiz. Outros ainda já passaram, outros ainda estão um pouco perdidos em relação a isso e precisam revisitar as suas raízes. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Raízes são alicerces, um sistema secreto. Deus quer te tornar maior, mas antes, Deus quer te tornar maior por dentro. É mais importante o que acontece por dentro do que acontece por fora. Antes que venha um impacto visível no mundo exterior, Deus quer tratar o seu mundo interior. Quando eu tinha 11 anos, eu tive a minha primeira experiência profissional, minha primeira experiência em ocupar o meu tempo profissionalmente. Eu ajudava meu pai. Meu pai tinha uma marcenaria. E essa marcenaria eram algumas máquinas. Em meio a essas máquinas existiam montes de serragem entre uma máquina e outra. Vestígios ali dos móveis que ele fabricava. E eu comecei ajudando, fazendo trabalhos repetitivos. Eu não gostava. Eu ficava lixando, passava o dia lixando, passava o dia invernizando, passando cola. Esse tipo de atividade que eu desempenhava ali, minhas funções eram essas. E as partes legais, que era usar a máquina para cortar, né, para furar as máquinas, né, que era, eu acho que para mim era a parte mais divertida, era mais perigosa também, então por isso ficava para ele. E comigo era reservada a parte repetitiva, chata, entediante. E eu lembro que meu pai ele saía para montar os serviços e eu continuava ali, adiantando outros nesse aspecto. E uma vez alguém, certo dia, me perguntou: onde você aprendeu a pregar? E eu falei: na marcenaria. Porque eu acho que a coisa mais importante que aconteceu ali era uma lição que eu aprendi, que eu poderia me movimentar e ainda assim permanecer em silêncio. Então, desempenhando uma tarefa e aprendendo a ouvir. Eu ficava ali, ouvindo muitas ministrações, muitos louvores. Eu tive ali muitos encontros com Deus, num lugar que ninguém nem sabia que existia, que era a oficina do meu pai. Ficava debaixo, no porão da minha casa. E eu comecei a ajudá-lo ali. Ninguém sabia que eu fazia aquilo. Ninguém sabia que aquele armário, aquela contribuição na sua sala, aquele embelezamento, tinha uma contribuição minha. Não tinha nenhum
tipo de reconhecimento além de ser visto pelo meu pai. E meu pai, que me via em secreto, me recompensava financeiramente. E foi um tempo de muito aprendizado, mas o que eu gravo de mais precioso para mim foi o tempo que eu passei ali chorando na presença de Deus, ouvindo, absorvendo. Um tempo de anonimato, um tempo de raízes. A gente vai falar sobre isso hoje. Assim também aconteceu com Davi. Deus plantou uma semente no coração de Davi quando ele era adolescente. Ele tinha ali entre 12 anos, bem parecido ali com a idade que eu tinha. Deus também plantou uma semente no coração de José, no Egito, deu a ele um sonho. O que José tinha era uma semente de um futuro, um potencial. Assim como toda semente, né? Toda semente guarda em si um grande potencial. E guardava ali. Passaram por muitos processos, por muitos anos, para aquelas raízes crescerem onde ninguém está vendo. Então, a primeira característica que eu gostaria de destacar sobre raízes é que raiz é tudo aquilo que cresce em você e ninguém está vendo o progresso. Só você sabe quão dolorido é, só você sabe o que você precisa sempre procurar um caminho. As raízes se esforçam ao máximo desviando das pedras, procurando sustento, fixando-se da melhor maneira possível ao solo. Os ventos das circunstâncias sempre poderão levar as folhas, mas nunca poderão afetar as raízes. Tempo de raiz é um tempo também seguro. Apesar de difícil, apesar de lento crescimento, de demandar tempo e anonimato, ela também é um tempo seguro, onde você está protegido pelo anonimato. Então existe algo muito importante, que é realinhar a prioridade das coisas na nossa vida. Nós precisamos priorizar raízes. Raízes vêm primeiro. É a primeira coisa que brota a partir de uma semente. Semente não é algo que tem a ver com você. Semente é algo que Deus dá. Nós já vimos isso na ministração passada. Deus dá a semente ao que semeia. Então, semente é o compromisso de Deus com você. Criar raízes é o seu compromisso com Deus. Crescer para baixo, crescer a despeito das dificuldades do solo onde você está plantado, é o seu compromisso com Deus, é a sua resposta a Deus. Uma outra característica das raízes é que elas levam tempo. Raízes trazem sustentabilidade para o futuro. O fato das raízes levarem tempo, ela imprime no nosso interior algo muito importante. Coisas significativas levam tempo. Coisas importantes levam tempo. Eu por muito tempo trabalhei na área de mídia. Eu não sei porquê, mas as pessoas que trabalham na área de serviço, elas sempre precisam lidar com urgência. É verdade ou não é? Tudo na área de serviço é urgente. Não é isso? É para ontem. Então as pessoas falavam, preciso disso
para daqui a tanto tempo. Aí eu falei, olha, tudo que eu consigo fazer nesse tempo é um miojo. Na área de serviço, as pessoas querem coisas feitas rápido. Mas coisas com qualidade, com excelência, demandam tempo. Assim são raízes. Raízes são promessas de que algo será sustentável e duradouro. Eu não sei você, mas eu gosto de comprar coisas boas. Coisas que duram. Eu tive uma experiência super legal. Eu venho juntando dinheiro há algum tempo para a ocasião do meu aniversário de casamento. E uma necessidade que eu vejo real da minha esposa, como vocês sabem, ela é muito dedicada a ajudar pessoas. Ela ajuda pessoas no consultório de psicologia, que ela tem ali no espaço ali junto com a Grazi, onde ela atende profissionalmente. E ela tem aqui uma salinha que a gente preparou para o atendimento pastoral. E nesse lugar, ela também ajuda pessoas. E ela também faz muitos atendimentos online. E o lugar que ela consegue fazer isso entre um compromisso e outro é em casa. Só que na nossa casa a gente não tem um escritório. E então ela botava o computador em cima da cama, botava uma cadeira e ficava olhando para a cama, para o computador em cima da cama. Isso gerou uma certa dor nas costas, culminou inclusive nesse fim de semana em um problema sério que ela teve devido à alta demanda de atendimentos online e ela ali mal posicionada. Então eu me preparei para comprar para ela uma escrivaninha, para a gente colocar no quarto. A gente tinha uma escrivaninha, né? Mas tudo na nossa casa vem para a igreja. Cadê aquele... Está na igreja. Cadê aquela outra coisa? Está na igreja. Enfim, então as nossas mesas que a gente tinha em casa vieram para a igreja. E eu falei, eu vou comprar algo para ela. Só que, vocês sabem, não vou mencionar o nome das lojas que nós encontramos móveis hoje em dia, que são móveis de baixa qualidade. Vocês concordam? Né? Os móveis, em geral, oferecidos no mercado em nossos dias, você vê lá a descrição do móvel, mas na hora que você vai ver, eles não suportam uma mudança. Você faz uma mudança de lugar ou de casa, já era para aquele móvel. Eu não queria investir dinheiro em algo que não fosse ter durabilidade. Eu falei assim, eu preciso de algo de madeira. Só que algo de madeira, de lei, madeira boa, vocês sabem que é muito caro. Principalmente nos nossos dias hoje. Por vários motivos. E eu falei, vou procurar algo meio aos brechós. Em média, as escrivaninhas estavam em torno de R$ 1.400. Muito acima do que eu tinha economizado e guardado para ir. E eu achei num brechó aí, um antiquário, seja lá o que for, eu achei uma no valor de R$ 750. Só que estava com um estado muito ruim. E precisava de uma bela reforma. E tempo é algo que eu não tenho para despender em reformar coisa, apesar de gostar. Eu não tinha tempo para reformar aquilo. E eu falei assim, ó, não vai rolar, não é isso ainda. E aí Deus tocou no meu coração, e eu peguei essas economias e eu abençoei algumas pessoas, semeei na vida delas, financeiramente. E gastei mais da metade do recurso que eu tinha guardado, abençoando pessoas. E eu fiquei sem nada, né? Mas continuei procurando, continuei inquieto, algo me dizia e tal. E depois de ter abençoado no fim de semana, na segunda-feira, graças à ajuda do meu amigo Sandro aí, ele me ajudou a encontrar uma por um preço 10 vezes menor do que eu tinha economizado. Alguém me ouviu? Era o mesmo modelo da de R$ 1.400. Gente, eu tô numa fase assim, eu tô muito abençoado. Eu tô sendo muito abençoado, sério. Às vezes as pessoas ficam constrangidas quando eu quero abençoar alguém. Eu tô abençoando direto. Quer ser abençoado? Cola comigo aí.
Porque eu estou abençoando, sabe? O que vem eu estou liberando, e aí eu recebo mais, estou sendo muito abençoado nesse tempo aí. E aí, então, eu fui atrás de algo que era mais durável, algo, sabe? E Deus surpreendeu e fez algo muito especial de estar com uma escrivaninha maravilhosa lá, porque eu gosto de algo duradouro. Algo que eu sei que vai durar o resto da vida. A escrivaninha que eu comprei tem mais de 70 anos de idade. E está no estado novo. Está muito boa. E eu falei assim, é esse tipo de coisa que eu quero investir a minha energia, em algo durável. E se existe algo a respeito das raízes, que nós precisamos essa noite entender, é que as raízes demandam um investimento que será duradouro. Tudo o que você investe, que não pode ser visto, tudo que você investe, que não pode ser visto, você está investindo em algo duradouro. Eu vou pedir permissão a você para repetir isso mais uma vez. Tudo que você investe, que não pode ser visto, você está investindo em algo duradouro. Preocupas, uma frase de Agostinho para vocês. Preocupas se a árvore da tua vida tem galhos apodrecidos ou frutos podres? Não perca tempo com isso. Cuide bem da raiz e não terás de se preocupar com os galhos. Não perca tempo. Cuide bem da raiz, você não vai ter que se preocupar com os galhos. Galhos são aquilo que sustentam as folhas. As folhas são a parte mais visível das árvores. É aquilo que pode ser valorizado pelos homens. Mas o investimento em raízes é aquilo que vai ser valorizado por Deus. As raízes têm uma outra característica que é fixação. Então, se o fato de levar tempo às raízes garante sustentabilidade para o seu futuro, durabilidade, essa característica da fixação, ela vai trazer estabilidade para o teu futuro em meio às tempestades. Raízes têm a característica de fixação. Um dos motivos da importância de se ter raízes é fixação para uma árvore. Uma árvore que não tem raízes ou raízes apodrecidas, ela não fixa no solo. Eu não sei se você já viu o tipo de planta. Eu não me lembro agora, eu não sei. Não sei se é tomate, eu acho que não. Mas tem um tipo de hortifruti aí, sei lá, que você vê que as raízes elas não penetram na terra, elas vão se espalhando pelo chão. Isso faz com que você perca a referência. Então existe, eu não sei agora dizer, eu devia ter pesquisado, mas sobre algo que não tem raiz fincada num determinado lugar, mas espalha sua raiz em um ambiente superficial, está sujeito também, da mesma maneira que as folhas estão sujeitas ao vento. Então não tem referência, não sabe de onde veio, nem para onde está indo, porque está em qualquer lugar. Então, se existe algo importante num tempo de raízes, é você valorizar onde Deus te plantou. Valorizar a sua família natural, valorizar a sua família espiritual. Porque você sabe que você foi plantado no lugar e você tem uma referência de onde você veio. E também, muito importante, as origens. A sua cidade, o seu bairro, você saber de onde você veio. Provavelmente, em momentos que você não sabe para onde ir, a melhor coisa é olhar para trás e ver de onde você veio. E você vai traçar ali uma parábola, né, que é aquela linha. E você vai ter uma referência de onde você veio, para onde você está
e vai apontar possivelmente onde você vai chegar. Faz sentido, igreja? Uma outra característica sobre raízes é que as raízes estabelecem um sistema de renovo e sustento que você vai precisar para o seu futuro. São em momentos de outono que as folhas caem, que os frutos não aparecem. É nesses momentos que você é sustentado unicamente pelas suas raízes. Então, as raízes, elas garantem o seu sustento. Raízes garantem o seu sustento. Uma outra característica das raízes é que elas têm muita resistência. Você consegue pegar um galho e quebrar. Alguns com facilidade, outras nem tanto, mas mexer com uma raiz é complicado, minha gente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas uma vez eu estava cortando um gramado, aparando a grama, e tinha ali uns tufos de mato no meio. E eu tentava pegar pela mão um pequeno tufo de mato. E por causa das raízes, eu machuquei minha mão, mas não consegui tirar. Consegui abalar a raiz de um mato, simplesmente um mato. Quanto mais de uma árvore. Então, uma característica que as raízes trazem para a sua vida é resistência. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. É a parábola do semeador que faz menção ao papel da raiz. A raiz traz resistência para aquilo que Deus derramou na sua vida. Uma última característica que eu quero ressaltar aqui é que um tempo de raiz é um tempo de procurar caminhos, é um tempo de contornar obstáculos. Uma raiz, ela sempre vai procurar o caminho da água. Tudo que você faz no secreto vai apontar o seu interior, o seu ser, o seu foco interior, para se alimentar naquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus. Tudo que uma raiz tem é acesso ao rio. Tudo que você tem num tempo de estabelecer as suas raízes é o acesso ao reino de Deus. É o acesso ao rio de Deus. Então, momentos de raízes são momentos de você criar e encontrar caminhos, em criar e reconhecer os pontos de contato que você tem com Deus. Como você é renovado. Como você encontra descanso. Como você encontra alimento. É em tempos assim que você faz essa descoberta. E essa descoberta é que vai te sustentar no seu futuro quando as folhas secarem e quando os frutos caírem. Amém? É muito importante, é crucial para nós entendermos o que é necessário aprender num tempo de raiz. O que é necessário observar num tempo de estabelecer raízes. Volto a dizer, estamos aqui numa sequência, uma temporada de 5 domingos, que estamos falando sobre florescer, sobre algo, desde você receber algo que vem de Deus, uma semente do reino, até você transformar isso em fruto. Existem processos. E domingo após domingo estamos estudando sobre esses processos. Hoje nós estamos estudando sobre raízes. Semana que vem, sobre folhas. Então é muito importante entender o papel de cada uma dessas fases. Porque você só vai colher em 2022 o que você plantar em 2021. Relembrando a nossa introdução aqui.
Uma das coisas que eu falei na primeira mensagem foi em Isaías 27:6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá Israel e encherão de fruto o mundo. Eu compartilhei uma frase com vocês que diz o seguinte: em terra Jacó que Israel floresce. Jacó e Israel na mesma pessoa, para aqueles que não conhecem a história. Deus deu um novo nome para Jacó. E o nome é aquilo que trazia e conferia identidade. Então, a identidade de Jacó era que ele era um enganador. Mas após um encontro com Deus, ele ganha uma nova identidade. E ele se torna pai de uma nação. Então, o que era tribo veio se tornar uma nação. E esse versículo Isaías nos dá uma lição. Enterra Jacó, enterra sua natureza humana, que vai florescer uma natureza, uma identidade que Deus tem para você. Então, um tempo de raiz é um tempo de anonimato, é um tempo de crescimento interior. E se nós desejamos florescer a identidade que Deus preparou no seu coração para cada um de nós, nós precisamos entender isso. Agora, o que são raízes? O que é determinante para que você tenha raiz? Eu gostaria de destacar 4 tipos de raízes. Se você quiser tomar nota. 4 coisas que são fundamentais para você desenvolver num tempo de anonimato, num tempo de secreto, numa fase que você está mais em silêncio, calado, em que você se sente mais sozinho. Se tem coisas importantes para viver nessa fase e desenvolver nessa fase, são essas 4 coisas. A primeira coisa é a presença de Deus, é intimidade com Deus. Em momentos de solitude, em momentos de solidão, em momentos que você olha para o lado e não vê mais nada a não ser obstáculos, esses são momentos de crescer para baixo. E uma das coisas que você precisa se aprofundar é no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Eu quero mencionar aqui Davi. Olha que interessante, Salmo 63. Salmo 63, ele diz o quanto ele anseia pela presença de Deus. E ele fala, como uma terra árida, a minha alma anseia por ti. E na descrição do Salmo, ele estava dizendo que Davi escreveu esse Salmo no deserto de Judá. O deserto de Judá era um lugar muito marcante na vida de Davi. Porque o deserto de Judá era um marco que simbolizava um tempo de raiz na vida de Davi. Davi foi constantemente impelido para esse deserto por Saul. Ao ser perseguido por Saul, Saul intencionalmente cercava Davi para empurrar ele para o deserto, para aumentar a dificuldade. Porque Davi precisava morar em cavernas, precisava se refugiar em florestas. E no deserto ele estava mais vulnerável, no deserto ele estava mais necessitado, no deserto ele estava sem proteção, no deserto ele estava sem alimento, sem provisão, no deserto ele estava completamente exposto. E nesse deserto, que tantas vezes ele esteve habitando, empurrado pela perseguição de Saul, nesse mesmo deserto, anos depois de ter sido feito rei, ele é novamente impelido, fugiu para esse deserto novamente, quando houve a revolta do seu filho Absalão. Ele não quis guerrear contra o seu próprio filho. Seu filho se revoltou, mobilizou uma rebelião para se tornar rei no lugar de Davi. E Davi então foge. E ele foge para aquele mesmo lugar. E naquele cenário de escassez, quantas orações Davi poderia ter aberto os lábios para fazer? Tipo, Deus,
envia provisão? Ou Deus me protege? Ou então, Deus me leva para um lugar melhor? Eu vou ler para você a oração que Davi fez. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como a terra árida e exausta e sem água. Assim Te contemplo, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me dizer, enquanto eu viver, em Teu nome, eu levantarei as minhas mãos. Como de banho e gordura farta-se a minha alma. Com júbilos nos meus lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando me lembro, me recordo de Ti e medito durante a vigília da noite. Porque Tu és o meu auxílio, e à sombra das Suas asas, meu canto jubiloso. Minha alma se apega a Ti, e a Tua destra me ampara. Davi estava num tempo de raízes. E anos antes, no seu interior, as suas raízes já tinham encontrado os rios do Senhor. Já tinham encontrado o seu sustento. Já tinham encontrado a sua fonte. Então, se tem algo que nós precisamos aprofundar quando falamos de raízes, é a nossa intimidade com Deus. Foi isso que Davi fez. Uma outra coisa que nós precisamos aprofundar, que é raiz, que vai te sustentar, que vai te proteger, que vai sustentar o teu futuro, é gratidão. Gratidão a Deus. Permita-me dizer uma coisa. Talvez você olhe para a sua vida e o seu estado de espírito, hoje, neste momento, não seja de alegria, de júbilo, de celebração, de euforia, de celebração. Talvez seja de tristeza, talvez seja de angústia. Mas talvez, é bem possível que o seu estado hoje seja tudo o que uma pessoa no leito de hospital desejaria. Talvez você esteja com crise no casamento. Mas pode ser que a sua condição hoje seja tudo o que uma pessoa que nunca encontrou alguém desejaria. Ter alguém para brigar. Ter alguém para discordar. Ter alguém para ter companhia. Talvez você não conheça, mas eu conheço pessoas que passaram a vida inteira procurando alguém e nunca encontraram. Talvez a sua condição hoje seja a resposta da oração de alguém solitário. Eu me lembro de uma vez que eu encontrei queijo com lágrimas nos olhos, feliz da vida. Eu falei, o que foi? Ele, recebi meu primeiro boleto. Ele estava feliz. Eu falei, como assim? Ele falou, eu nunca tive um endereço na minha vida para receber uma correspondência. Cresceu como órfão de casa em casa, jogado de um lado para o outro. E quando finalmente ele alugou seu primeiro apartamento, recebeu sua primeira conta, ele ficou emocionado. Por quê? Talvez você está reclamando dos seus boletos, mas talvez receber um boleto seja a resposta de oração de alguém que nunca teve um endereço. Faz sentido, minha gente? Quantas outras reclamações eu poderia listar aqui? Que poderiam ser a resposta da oração de alguém necessitado. Gratidão é chave
Como nós vimos no devocional hoje, gratidão é aceleração. Gratidão é algo importante para você abraçar e verbalizar. Porque gratidão não verbalizada é ingratidão. Você sabia que uma das formas de glorificar a Deus e de expressar a sua gratidão é agradecer a Deus através de palavras dirigidas a pessoas? E você dizer: olha, você foi um instrumento de Deus na minha vida durante esse tempo. Você foi um instrumento de Deus na minha vida para isso, para aquilo outro. Obrigado por ter cuidado de mim. Obrigado por ter prestado atenção. Obrigado por ter se dedicado. Obrigado por ter me servido. Obrigado simplesmente por me dar um apoio, uma palavra amiga. Gratidão. Você exalta a Deus quando agradece pessoas. Tem alguém aqui? Pratique gratidão. Aprofunde-se em gratidão. Aprenda mais sobre gratidão. Nós temos algo no nosso interior que precisa de aprofundamento. Porque nós temos uma tendência natural a sempre desejar algo melhor, algo maior, algo mais novo. Certo? Quando muitas vezes poderemos ser gratos pelo que já temos. Eu gostaria de não te incentivar a substituir isso. Eu acredito que objetivos e desejos são importantes e fazem parte porque a vida é movimento. Mas não negligencie gratidão. Seja grato. Seja grato pelos bens que você tem, pelos relacionamentos que você tem, pela saúde que você tem. Seja grato. Esses dias passei um buraco aqui, na saída da igreja. Rasgou meu pneu. Vocês sabem quanto custa um pneu, né? Poucas pessoas têm um orçamento só para pneu. Isso aqui, qualquer coisa que acontecer com o pneu, eu tenho esse dinheiro aqui só para eventualidades com o pneu. Eu não tinha. E aí rasguei meu pneu. E aí naquele momento, eu tinha 1 hora. Eu comecei a atender 8 da manhã e terminei 11 da noite. Durante o dia todo, eu tive 1 hora, uma única hora de intervalo. E nesse momento, eu peguei o carro para ir fazer um lanche. Na saída aqui, furei o pneu. E estou eu lá num dos poucos dias que fez sol, trocando o pneu. Aí vem aquela vontade de reclamar. Aí eu falei assim: obrigado, pai, porque eu tenho um pneu para furar. Obrigado porque eu tenho uma habilitação, porque eu tenho um carro, porque eu tenho combustível nesse carro. Obrigado por isso, porque meu carro tem ar-condicionado. Num dia quente assim, eu só estou sentindo calor agora, porque meu pneu estourou, porque até então eu não estava sentindo. É sempre um motivo para agradecer, amém? Uma outra coisa que você precisa aprofundar, terceira coisa, é a sua vida devocional. Eu falei sobre a presença de Deus, mas existe uma diferença aqui. Eu sinto, vou te falar de que é algo que eu sinto. Se tem uma coisa, esses dias eu estava conversando com meus filhos, e eu olho para trás e eu vejo coisas que fizeram diferença na minha adolescência. Para a vida, sabe? Uma das coisas foi aprender a tocar violão. Isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha adolescência, porque tocando violão eu tive muitas experiências com Deus. Momentos de tristeza e de alegria, eu encontrei uma maneira de me expressar. É a prancha que eu surfava as ondas de Deus no meu quarto. E eu olho para trás e falo: cara, se tem uma coisa que eu fiz de bom na minha adolescência, foi aprender a tocar violão. Uma outra coisa foi ter contato com o idioma estrangeiro. E desenvolver familiaridade com isso, e aprender sobre isso e crescer nisso. Porque isso fez muita diferença na minha vida, inclusive faz até hoje. Hoje eu consigo assistir qualquer conferência no mundo inteiro, online.
e participar do que Deus está fazendo em toda a terra e saber o que Deus está falando em todos os países do mundo aí. Eu estou sempre de olho e participando de conferências online. Eu estou sempre ligado no que Deus está fazendo na terra. Por quê? Por causa de algo que eu plantei lá na adolescência, que foi o acesso ao idioma. E tem uma outra coisa que é tão importante, ou mais importante ainda do que todas essas coisas, que é conhecimento bíblico. Eu sinto, vou te falar o que eu sinto. Eu sinto que eu tenho um acervo de versículos, histórias e episódios bíblicos dentro aqui da minha memória, como se fosse um corredor, um almoxarifado, que aí no meio de uma situação adversa, de confusão, de indecisão, de indefinição, o Espírito Santo vem e pinça aqui assim, ó, vai lá naquela prateleira e tira aquela lição bíblica e fala comigo, ó, lembra desse fato aqui, ó, olha como que Davi passou por isso. Olha, esse versículo aqui agora. Mas se eu não estou munido, se o meu almoxarifado está vazio, o Espírito Santo vai botar a mão, não tem aqui, como é que eu vou fazer? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: vos enviarei o Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos lembrará daquilo que eu tenho ensinado. O Espírito Santo te lembra e te ensina daquilo que Jesus fez. Então, é muito importante que você saiba, que você conheça o que Jesus pregava, ensinava, falava, como ele se movia, como ele agia. Então, se tem uma coisa boa para você fazer na sua vida, é investir em conhecimento bíblico. Lembrando que a Bíblia não é um livro para ler, a Bíblia é um livro para ouvir. Porque a Bíblia é uma carta de amor, de um relacionamento de intimidade que Deus quer ter com seus filhos. Então, você pode aprender tudo sobre Deus e não conhecer nada sobre Ele. Então, encare a Bíblia como um telefone que você vai ligar para Deus e ouvir a voz dEle. Tá? Para conhecê-lo intimamente. Não apenas para matar sua curiosidade. Amém? E combinando isso com oração. Dedicar tempo à oração. Intimidade, encontrar seu caminho para a fonte. E uma outra coisa que é a raiz que você precisa se aprofundar é com conexões. Você precisa, em tempo de raízes, você sabe que sobram poucas raízes perto de você. Tem poucas pessoas ali amassando barra contigo. Aprofunde o relacionamento com essas pessoas. Normalmente é a sua família, espiritual e natural. São pessoas que você vai caminhar o resto da vida. São pessoas que estarão sempre com você. Tempos de raiz é tempo de aprofundar relacionamento chave. Pessoas que vão te inspirar no propósito, que vão te fortalecer. Amém? Quem lança as raízes está abrindo mão do que pode ser visto. O que é visto é recompensado por homens, o que não é visto é recompensado por Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Quem lança raízes está abrindo mão do que pode ser visto. Quem lança raízes está construindo algo inabalável. Todo investimento em raiz é um investimento sem retrocesso. Nunca é demais. Olha que interessante que diz em Romanos 11, 16 a 18. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos forem quebrados e foste enxertado, feito participante da raiz, não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então nós vemos que quanto mais qualidade tem a raiz, mais qualidade terão os ramos. A extensão dos seus ramos é proporcional à proximidade da raiz com o rio. Veja o que diz esse versículo. Ezequiel 31, 7. Assim, era formosa a sua grandeza e a extensão dos seus ramos, porque a raiz estava junto às muitas águas. Olha que relação aqui importante.
A grandeza e extensão dos ramos está associada, está relacionada à proximidade da raiz com a água. Você não pode determinar em que momento você está. Você não pode determinar a sua estação. Mas você pode determinar a sua decisão. Amém? Você pode determinar a sua atitude. Você pode determinar a sua canção. Você não pode determinar a sua estação. Em que fase você está. Não queria estar na fase da raiz. Você não pode determinar isso. Mas você pode determinar o quanto você vai abraçar esse momento, esse processo com qualidade. Eu estou aqui essa noite para falar para alguém. É tempo de abraçar esse processo. É tempo de revisitar essa fase. Caso você não tenha estabelecido apropriadamente essas raízes. Por quê? Porque a extensão, o impacto visível que você verá no seu mundo exterior está relacionado ao tratamento que você abraça no seu mundo interior. A qualidade das suas raízes determinam a quantidade dos seus frutos. Eu tenho mais 2 pontos que eu quero ressaltar aqui antes de a gente terminar. Eu quero te ressaltar os perigos para quem está vivendo um tempo de raiz. Primeiro perigo para quem está vivendo um tempo assim: comparação com quem está vivendo outro tempo. Esse é o primeiro perigo. Você está vendo alguém florescendo do seu lado, dando fruto, e aí você fala: eu tenho que acelerar meu processo, eu tenho que agilizar isso aí. Primeira coisa que vai ser um perigo. Segundo, resistir ao processo ao invés de resistir ao ambiente. Esse é o segundo perigo. Uma raiz, ela precisa ser resistente no ambiente hostil que ela está se aprofundando. Momento de raiz é momento de resistir ao ambiente, não de resistir ao processo. Esse é o segundo perigo. Terceiro perigo, acelerar o processo. Você sabe, existe uma frase do senso comum que diz que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Já ouviram isso? A diferença entre remédio e veneno é a dose. A diferença entre uma árvore saudável e uma árvore doente é a qualidade do processo. Não acelere o processo. Se você for tentar ajudar uma borboleta no casulo, uma lagarta no casulo, você vai matar uma borboleta. Vou repetir. Se você tentar ajudar uma lagarta no casulo, você vai matar uma borboleta. Não tente ajudar acelerando o processo de quem está passando por um momento de casulo. Quarto perigo é queimar ou pular etapas. Talvez você esteja respeitando o tempo, mas talvez você esteja pulando etapas ou queimando etapas. Muitos relacionamentos acabam porque etapas foram puladas no tempo da construção desse relacionamento. É muito importante abraçar os processos e respeitar as etapas. Estou terminando agora meu último ponto. Orientações práticas para quem está passando por esse momento. Lembrando que você só vai colher em 2022 o que você plantar em 2021. Você pode repetir isso comigo? Eu só vou colher em 2022 o que eu semear em 2021. Ainda dá tempo de semear.
Deus está chamando essa igreja para semear esse ano ainda. O ano não acabou. Eu ouvi ontem. O ano já acabou. Não, o ano não acabou. Esse tempo não acabou ainda. Está se aproximando do fim. Dá tempo. Mas é importante você observar o que foi dito nas últimas semanas e estar presente aqui pelo que virá nas próximas. Para você viver e abraçar, responder o chamado que Deus está fazendo na nossa igreja. Orientações práticas. Primeiro, foco no próximo passo. Foco no que você tem agora nas suas mãos. Não passe o dia sonhando com o que você não tem ainda. Passe o dia agradecendo pelo que você já tem. Seja conhecimento, seja recurso, seja relacionamento, seja condições. Você vai ver que veja bem, parte das pessoas que têm dificuldade de dormir à noite são as mesmas pessoas que têm dificuldade de avançar durante o dia. Se tem um dia que você dorme bem, é o dia que você sabe que você cumpriu o propósito daquele dia. É ou não é? O dia que você estabeleceu ali um objetivo e você lutou e no final do dia você respira e fala: cara, eu fiz algo significativo hoje. Estou mais perto hoje do meu propósito do que eu estava ontem. Esse é o dia que você dorme na paz. Segunda orientação prática. Preste atenção no que Deus quer te ensinar nesse tempo. Você só é aprovado quando aprende. Quem não aprende, não é aprovado. Precisa reiniciar o processo. Você só é aprovado quando aprende. Então, acelerar é uma maneira de comprometer o processo. Mas existe uma maneira de você retardar ainda mais, que é não aprendendo o que você precisa aprender.